Boa noite. O Senado fez, nesta segunda-feira, uma sessão especial para celebrar o Dia dos Direitos Humanos e a População Negra. Diversos especialistas participaram e debateram o assunto. A sessão de debates temáticos foi comandada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. O requerimento que pediu a reunião teve o apoio de outros 26 parlamentares. Especialistas chamaram atenção para condições de racismo e preconceitos enfrentados pela população negra. A defensora pública federal Viviane Seolim apontou que, de acordo com a Anistia Internacional, o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo. Seolim relatou condições de violência sofrida por moradores negros de comunidades pobres em ações da polícia. Eles entram nas nossas casas, mexem na panela, abrem a geladeira, acham que tudo que a gente tem é roubado. Pedem nota de tudo. Tem que ter nota de tudo. Fui tirado da minha cama às 5h30 da manhã. Estava dormindo. Fui jogado no beco, praticamente sem roupa, e começaram a me agredir, mesmo eu falando que era trabalhador. E minha mãe mostrando a carteira de trabalho. A minha sorte foi que os vizinhos todos saíram de casa e impediram que fizessem o pior comigo. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado no dia 10 de dezembro. Mas, de acordo com os participantes, ainda falta muito para a população negra usufruir desses direitos. Os especialistas falaram sobre preconceitos contra a mulher negra, discriminação por causa da cor da pele e de prisões injustas sofridas por jovens da comunidade. Que o nosso sistema ele é feito para encarcerar negros e que isso demanda uma estrutura de poder e que a nossa estrutura de poder ela é naturalmente uma estrutura racista. Nós não percebemos que, com isso, nós tiramos direitos dessas pessoas, elas têm o status delas alterados para sempre, porque elas vão ser sempre ex-presidiários, e a gente sabe o quanto já é difícil para um negro conseguir se inserir no mercado do trabalho sem nenhuma pecha de ex-presidiário. Nós tiramos a dignidade dessa pessoa. E eu queria deixar, para finalizar, uma reflexão. Não existe e nunca existirá respeito às diferenças em um mundo em que as pessoas morrem de fome ou são assassinadas pela cor da sua pele. A cor da nossa pele define os lugares que temos que ficar e os não lugares que não devemos frequentar. A gente está vendo, senador, principalmente nos aeroportos, um novo método de abordagem que quando a gente passa, a luzinha apita, mas apita para preto. E a morte de 9 jovens durante a ação da PM em um baile funk em Paraisópolis, São Paulo, motivou uma audiência pública nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes discutiram a violência no Brasil com foco na defesa dos segmentos mais vulneráveis. No debate, a denúncia. O que aconteceu outro dia em Paraisópolis, bairro paulistano, já vem acontecendo há muito tempo. As denúncias a seguir são de 2012. Os moradores organizaram-se e levaram ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo diversas declarações manuscritas, dando conta das inúmeras arbitrariedades dos policiais militares. Utiliza-se de métodos violentos, completamente desnecessários e desproporcionais. É o mesmo narrado nas outras manifestações que estamos descrevendo. Não permitem que haja aglomeração de pessoas, desrespeitando o direito constitucional de reunião, agindo de forma violenta e truculenta com bombas de gás, spray de pimenta, armas de fogo. O Estado, que é ausente em fornecer e garantir direitos mais básicos das pessoas, se faz presente por meio da polícia para perseguir e amedrontar. Minha filha estava tomando banho, 2 policiais saíram entrando na minha casa olhando tudo. Um foi no banheiro e abriu a cortina, com ela pelada dentro. Ela gritou e ele disse: "Cala a boca, sua piranha." Minha filha fica apavorada. Ela tem 7 anos, ela chora, não quer ir para a escola. Diz que não quer me deixar aqui sozinha porque tem medo de me perder. A gente não sabe o horário que vai começar a dar tiro. Quando começa, eu boto a minha filha no chão e deito em cima dela. Gays, lésbicas, transgêneros e travestis, outro segmento visado nas ruas e no sistema prisional.
Temos procurado lançar diretrizes e fazer com que os gestores estaduais, os secretários estaduais entendam a importância de, em casos necessários, separar essas pessoas, fazer alas ou celas específicas, para que elas tenham o seu direito ao nome social, que elas consigam se autodeclarar sem sofrer violência maior ali dentro do sistema prisional. Esses dados são feitos já desde 1980. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI+ é assassinada no Brasil, com requintes de crueldade. E uma pessoa é agredida no Brasil a cada 2 horas. E a expectativa das pessoas trans é de 35 anos. A população negra é maioria nas estatísticas e minoria quando se trata de ser respeitada e ter acesso a emprego, bens materiais e simbólicos e justiça. Segundo dados do DIEESE, a gente tem no Distrito Federal 230 mil pessoas desempregadas. A maioria da população brasileira que está desempregada, de mais de 3 milhões, são negros e pardos. Então a gente precisa buscar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a permanência delas e que eles tenham ascensão profissional. Uma nota de esperança foi compartilhada por este convidado. É a pessoa do Movimento Nacional de População em Situação de Rua do Estado de Alagoas, que ele faz parte da equipe Ronda no Bairro, ele capacita policiais, os policiais ligam para ele em determinadas situações para poder mediar conflitos, para poder atuar junto às pessoas em situação de rua. Uma coisa muito simples, conversaram. As pessoas em situação de rua conversaram com os policiais. Claro que isso não resolveu 100% da noite para o dia. Ainda assim tiveram situações de violência, mas aí a corregedoria, a ouvidoria da polícia passou a atuar. Os próprios policiais começaram a denunciar os seus colegas que passaram a extrapolar aquele combinado feito. E na Comissão de Direitos Humanos também foi lançado um livro com receitas e sabores da melhor tradição dos quilombos. Afropaladar, Nutrindo a Cultura, é um catálogo sobre a culinária dos povos quilombolas de Mato Grosso. A autora é Jaqueline Silva. Jaqueline é antropóloga, produtora cultural e militante do movimento negro. É natural de Cuiabá, mas tem passagem por Brasília. Seu livro... O Afropaladar, para mim, ele evoca a ideia de que existe uma forma peculiar de experimentar o mundo através dos sentidos e da coletividade, dos saberes e dos sabores africanos recriados na diáspora pelos afrodescendentes. E dessa forma, o alimento ele é um conector simbólico com a espiritualidade, a ancestralidade e a cultura. Nas receitas, a tradição passada de geração em geração. Nos pratos, um quê de simplicidade, uma alquimia requintada com os produtos da terra. Um dos pratos também mais importantes de Cuiabá e de Mato Grosso são as comidas à base de banana, banana da terra. A carne com banana, banana frita, a farofa de banana, muitos produtos à base de banana. Charque também? Sim, a carne seca, eu carne de sol. É a mesma coisa, sim, carne seca. Existem algumas diferenças conforme a região. Nosso quebra-torto, que é uma comida um pouco mais forte, né, para dar sustância. Quem deve impostos pode ter uma nova forma de negociar. É a arbitragem tributária. A proposta está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que fez uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir o tema. Especialistas disseram que o projeto vai agilizar o processo de solução desses conflitos. Negociar fora do tribunal conflitos sobre débitos inscritos em dívida ativa. É o que prevê o projeto do senador Antônio Anastasia. Se o texto for aprovado, o contribuinte poderá optar pela utilização de um árbitro, ao invés de seguir com o processo judicial comum. Mas para fazer essa escolha, quem está devendo precisa garantir o pagamento da dívida, seja por depósito, seguro ou fiança. Números do CNJ e da Receita Federal mostram que quando há recursos, um procedimento tributário pode demorar até 15 anos para ser resolvido. Nós temos um modelo fracassado e nós temos uma possibilidade de alteração desse modelo que não está funcionando a contento. Muito bem-vindo, portanto, como já falei, o decreto, o projeto de lei, porque ele traz esse novo fôlego. A principal razão, repito, é a questão do acesso à justiça, da melhora da definição, da melhora do impacto que isso pode trazer à melhoria da resolução dos conflitos em termos de mérito,
né? Pensando aqui na própria influência que as decisões administrativas do CARF geram no âmbito do processo judicial tributário, também pensamos que a arbitragem tributária, até pela sua celeridade, irá contribuir muito com a melhoria das decisões judiciais. O representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também elogiou a iniciativa, mas manifestou preocupação com o método que será utilizado para extinguir o crédito. O problema que está por trás dessa minha reflexão é se seria necessário ou não uma lei complementar para tratar da arbitragem como forma de extinção do crédito tributário, porque a sentença arbitral ela pode extinguir o crédito tributário, e de suspensão também durante o seu caminhar, né? Porque é preciso lei complementar para tanto suspender quanto para extinguir o crédito tributário. Isso decorre do artigo 146 da Constituição. Que o processo legislativo exige exatamente essa dinâmica, esses debates, para nós, como eu disse e reitero, aperfeiçoarmos o projeto que passará ainda por essa comissão, depois ao plenário, certamente daqui do Senado, vai à Câmara para novas discussões. Senadores brasileiros participaram em Madrid, na Espanha, da COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O presidente do Senado reuniu-se com representantes de ONGs e disse que o parlamento brasileiro respeita a legislação ambiental e que nos últimos 10 anos, mais de 65 propostas relacionadas à área foram aprovadas. Os senadores Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama e Fabiano Contarato também participaram da comitiva brasileira. E ainda sobre a COP25. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu nesta quarta-feira em uma rede social: reuni-me nesta segunda-feira, dia 9, com os governadores da Amazônia Legal, em Madrid, onde elaboramos documento que ratificará os compromissos brasileiros para a área ambiental, em especial na região amazônica. O ministro Ricardo Salles, que participou do encontro, subscreverá o documento. A sessão do Congresso Nacional repasse direto das emendas parlamentares e fim da prisão disciplinar para polícias e bombeiros militares. Esses são os destaques desta semana. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Maturana. E deputados e senadores deverão concluir a apreciação de 2 vetos. Um deles, que deverá ser derrubado, trata do pagamento de indenização para mulheres marisqueiras. E nesta mesma sessão do Congresso Nacional, serão votados 24 créditos que deverão liberar cerca de 23 bilhões de reais do orçamento. Um dos destaques é o repasse de cerca de 6 bilhões de reais para estados e municípios. E o plenário do Senado poderá votar o fim da prisão disciplinar para bombeiros e policiais militares, sob o argumento de que a privação de liberdade é uma medida extrema e deve ser decretada apenas por um juiz. E também estão na pauta do plenário do Senado o detalhamento de todos os gastos públicos, a proibição de eliminação de cães e gatos por canis públicos e pelas zoonoses e a dupla cidadania para brasileiros. E, se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, poderá ser votada no mesmo dia, em 2 turnos, pelo plenário do Senado, a proposta de emenda à Constituição que vai garantir o repasse direto das emendas individuais parlamentares para estados e municípios. Na prática, esta proposta vai fazer com que recursos do orçamento destinados para obras ou aquisição de bens, a exemplo de ambulâncias, essas verbas serão depositadas diretamente nas contas das prefeituras. Maturana. Muito obrigado, Érica. O senador Luiz do Carmo foi a Massachusetts, nos Estados Unidos, fazer uma palestra sobre o projeto dele, que pede a reserva de 30% das vagas do Legislativo para mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras.
O Carmo encontrou brasileiras que moram nos Estados Unidos e também foi convidado para uma reunião do Senado de Massachusetts. O senador nos enviou um vídeo em que diz que também aprendeu com a Organização dos Americanos e que vai trazer experiências para o Brasil. O Brasil pode ser diferente, simplesmente ser mais sério na política brasileira e levar algumas coisas que tem aqui no Senado Federal para o Brasil, para nós mudar o Brasil. O Brasil é uma grande nação e merece ter um futuro brilhante. E eu estou aqui para pegar o de melhor que tem aqui para realmente levar para o Brasil e dar certo o Brasil. O Brasil é um país que merece dar certo. A CPI mista, que investiga a disseminação de notícias falsas na internet, vai fazer 2 audiências públicas nesta semana. As reuniões estão marcadas para terça e quinta-feira. O primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro vai ser ouvido. Polêmica. Não põe o dedo na minha cara. Não põe o dedo na minha cara. Peraí. Não, isso não é jornalismo. Denúncias. Dos 5.400.000 seguidores, no caso do presidente da República, 1.402.000 são robôs. É o esquema da produção de fake news e isso tem uma finalidade. Quem contratou o gabinete do ódio a pedido do presidente Bolsonaro foi exatamente ele. E explicações. A dispensa do serviço de ministro é uma prerrogativa do presidente. Uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes. Já foram mais de 52 horas de discussões entre especialistas, senadores, deputados e outras autoridades. Com o recesso do fim de ano se aproximando, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada para investigar as fake news deve realizar nesta semana as 2 últimas reuniões do ano. Na quinta-feira, professores de Direito e Comunicação vão apresentar informações para ajudar os parlamentares nas análises e investigações. Antes disso, na terça-feira, quem deve falar é o empresário Paulo Marinho. Esta é a audiência mais esperada, já que ele é o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro e um dos principais articuladores da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Segundo denúncia da CPMI, na sua residência foi montado um estúdio para a produção de vídeos para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, caberá a ele explicar ou falar, se assim desejar, se esse estúdio também foi utilizado para produzir vídeos que denigriam a imagem dos demais adversários ao presidente da República. Comissões parlamentares de inquérito, sejam elas mistas ou não, têm o prazo de 120 dias para finalizar os trabalhos. Esse período pode ser prorrogado por mais 60 dias, 180 no total. É o caso da CPMI das fake news. Como foi instalada no dia 4 de setembro deste ano, a CPI mista tem até o dia 13 de abril do ano que vem para que o relatório final seja aprovado. Mas isso dá mais de 180 dias, não é? É que o prazo só conta no período em que o Congresso tem atividade legislativa, ou seja, durante o recesso parlamentar, entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro, a contagem para. Se houver necessidade, após a conclusão dos 180 dias, poderemos solicitar a sua prorrogação para que a gente dê sequência às investigações. Não podemos mais, gente, permitir que pessoas coloquem perfis falsos nas redes sociais para depreciar seus alvos, para atingir famílias. Isso vai ser o nosso grande legado para a sociedade brasileira. O seguro contra acidentes de trânsito, DPVAT, pode ser extinto. Uma medida provisória que acaba com o benefício está sendo analisada por uma comissão mista que se reúne nesta terça-feira. O senador Marcos Rogério é o relator. O pai de Leonardo Magalhães sofreu um acidente automobilístico no início de 2019. Ele perdeu o controle do carro e colidiu com um poste. Não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A família de Leonardo recebeu R$ 13.500 de seguro, valor que foi custeado pelo DPVAT. O dinheiro ajudou bastante nesse momento difícil. Nós levamos mais ou menos uns 5 meses para receber o seguro. Pedi uma documentação, sempre estava faltando alguma coisa, algum carimbo, alguma assinatura. Só nessa questão, mas eu achei que foi menos burocrático do que outras situações. Se a pessoa está com uma situação financeira precária, e é uma ajuda assim, para a pessoa retomar
o controle financeiro. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, ou DPVAT, cobre despesas suplementares e médicas em casos de invalidez permanente, acidentes com morte e de indenizações às vítimas de acidentes causados por automóveis. Até o início de 2019, o seguro era pago anualmente por proprietários de veículos, mas pode ser extinto definitivamente. Segundo a seguradora líder que administra o DPVAT, somente em 2018, mais de 320 mil indenizações foram pagas nos 3 tipos de cobertura. Do total de indenizações, 70% foram para acidentes de trânsito com vítimas que adquiriram algum tipo de invalidez permanente. Foram mais de 228 mil ocorrências nessa cobertura. As motocicletas, que representam apenas 27% da frota nacional, foram responsáveis por cerca de 75% das indenizações pagas em 2018. Se existe má aplicação de recursos, se existe desvio, se existe fraude, tudo pode ser combatido para melhorar um sistema que, na essência, é muito bom e é muito importante para a sociedade. Então, muito melhor do que tentar acabar com um mecanismo socialmente justo por conta de desvios, é combater os desvios, para melhorar um serviço público que tem essa característica de proteção social. Acho que o presidente da República tomou a iniciativa de editar uma medida provisória para enfrentar esse tema, que tem problemas, que tem dificuldades, que precisam ser enfrentados. Se a solução melhor e mais importante para o país é justamente a extinção dessa modalidade de seguro ou outro modelo, isso deve ser fruto de um amplo debate, de uma ampla compreensão no âmbito da comissão. O senador Paulo Paim, durante pronunciamento em plenário, se posicionou contra a extinção do seguro e disse que irá pedir a rejeição da medida provisória. É diferente mudar, alterar, ajustar, ver onde é que tem problema, outra é acabar com o sistema. Essa medida provisória é um equívoco, por isso apresentei uma emenda para que a proposta do fim do DPVAT seja rejeitada. Venda e consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos são o tema de reportagem especial que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. Mais detalhes com a jornalista Fernanda Vidigal. O Campeonato Brasileiro de 2019 não teve um desfecho triste apenas para o Cruzeiro, que terminou rebaixado da Série B pela primeira vez. A revolta dos cruzeirenses, que quebraram cadeiras e estouraram rojões no estádio, levando a partida a acabar mais cedo, mostrou que o país ainda precisa avançar na convivência civilizada nos estádios. Os envolvidos na briga do Mineirão estão sujeitos a penas já previstas no Estatuto do Torcedor. O Senado aprovou alterações na lei recentemente e a nova versão já está em vigor desde 25 de novembro. Agora, invasão a centros de treinamento e delitos fora dos locais e horários de competição, por exemplo, também serão punidos. O especial Cidadania mostra que um dos pontos de discórdia na interpretação da lei ainda é a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, o que está muito associado à violência nos estádios. A bebida é proibida genericamente pelo Estatuto do Torcedor, mas Minas Gerais e outros 9 estados criaram leis locais para permitir a venda e a ingestão de álcool. Para resolver a questão, um projeto no Senado proíbe totalmente o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em ocasiões esportivas. Saiba mais no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica às terças-feiras. A versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. Na sexta-feira, o Senado fez uma sessão especial para celebrar os 60 anos do setor de relações públicas da Casa. O dia desse profissional é comemorado justamente em dezembro. Eu convido cada um de vocês a uma viagem por uma história real e inspiradora. E foi com esse convite especial que a sessão comemorativa teve início. Os convidados puderam conhecer a longa trajetória desses profissionais. No Senado, a atuação dos RPs data de 1959. É anterior à regulamentação da profissão no Brasil, que aconteceu em 1967. A Secretaria de Divulgação e Relações Públicas foi instituída em 1972 com o objetivo de estabelecer a comunicação do legislador com a população. Constantemente, nós estamos em busca de diálogo, consenso, empatia para a construção de relacionamentos de confiança
E para isso é preciso ter bom senso e é preciso saber lidar com situações críticas e adversas. E sempre mantendo o equilíbrio. Assim, as relações públicas do Senado Federal seguem cumprindo sua missão no sentido de promover o relacionamento permanente, interativo, de confiança, de diálogo com os públicos interno e externo, esclarecendo o papel da instituição e estimulando o exercício da cidadania. Se temos os veículos de comunicação do Senado, TV, rádio, agência e mídias sociais, que buscam levar o que acontece no Congresso Nacional de forma ágil e transparente ao maior número de brasileiros possível, é graças e foi graças à visão do profissional de RP, sempre com foco voltado para aproximar a organização institucionalizada ao seu público. Durante o evento, foi exibido um vídeo institucional em homenagem aos 60 anos da trajetória da área de Relações Públicas do Senado Federal. Além das homenagens, os profissionais de RP também receberam um certificado pelo trabalho prestado. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômica, se emocionou ao falar da sua trajetória e da importância da profissão. Isso mostra que o Senado Federal só acerta quando dota essa secretaria de uma função estratégica, porque é o conhecimento desses profissionais que pode assegurar à nossa casa a melhor forma de trabalhar a sua imagem e a sua credibilidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, que eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e que eu agradeço a oportunidade de ter sido acolhida pelo Senado Federal. Glória, a sua coragem, a coragem do Vinícius Becker, o diretor que nos recebeu, a ideia e a coragem do presidente José Sarney, depois do presidente Antônio Carlos Magalhães, mudaram a minha vida. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.